Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu sou a Gé, esse é o nosso 24º Semanário Mafim e eu já vou começar com um momento reclamação. Porque pra mim não faz sentido eles não terem dado um desfecho pra aquela cena da Fina esperando pela Marta. Ainda que fosse a Fina cansada de esperar pela esposa dela, a cena deveria ter um desfecho. A gente ficou sabendo que aconteceu, na verdade não aconteceu, porque a Marta e a Fina não foram tomar alguma coisa como a Fina queria, mas assim, a gente poderia ter visto apenas a conclusão da cena. Marta chegando e falando, Fina, então vamos cada uma tomar seu rumo, porque eu tô muito cansada. Ou as duas, né, poderiam ter ido tomar alguma coisa, porque a Fina já tá cansada, coitada, de levar bolo da mulher dela, com toda a razão do mundo. Mas enfim, algumas coisas precisam ter um desfecho pra ter sentido, né, gente? Vamos se ajudar também, né? Essa novela, ela tem uns cortes, assim, que deixam a história sem sentido. Mas tudo bem, vamos lá. Na segunda-feira a gente não teve muita coisa de Mafim, na verdade não tivemos nada. Não tiveram Marta e Fina juntas. Teve a Cláudia indo fofocar com as amigas dela sobre Jacinto, porque o Jacinto passou da fase de experiência e ele pode já morar ali nas dependências da colônia, morar perto do trabalho, como a Fina e a Cláudia moram. Só que ele falou que não, porque ele divide apartamento com um amigo dele, e isso deixou a Cláudia, assim, o gaydar dela ligado, mais ou menos, né? Porque a Cláudia, ela é um pouco lenta, ela precisou de alguns fatos pra juntar 2 com 2 pra dar 4. Antes disso, uma cliente foi até a loja dar em cima, ela foi exclusivamente dar em cima do Jacinto. Só que como o Jacinto deu fora nela, ela acabou levando alguns produtos da loja, aí a Cláudia juntou o fato do Jacinto falar que divide o apartamento com o fato da cliente pra ir fofocar com a Fina e a Carmen e falar que o Jacinto não é hétero. Aí a Carmen e a Cláudia, amiga, né, cai na real, isso é óbvio. E aí aquela coisa dos estereótipos, né, o do Jacinto é delicado, ele entende de moda, ele vende perfume, ele entende, então assim. E aí a Cláudia ficou um pouco em choque do tipo assim, não, aqui em Toledo, um pouco estranho, né, mas assim, amiga, tem homossexuais na colônia, assim. E aí que a perfumaria dela Reina tem uma nova secretária, a Miriam, que eu achei uma querida, achei ela muito fofa. Há especulações de que ela vai ter um caso com o Joaquim, e há quem queira que ela seja uma pontinha ali pra criar um triângulo amoroso entre a Marta, a Fina e ela, mas eu acho que isso é mais vontade do fandom do que uma coisa que faça sentido mesmo. A Marta e a Fina não precisam de mais coisas pra fazer o relacionamento das duas estremecer, né, gente? Vamos combinar. E aí, enquanto a Marta e a Miriam se conhecem, a Marta fala que aquela é uma empresa familiar e que por isso a Miriam vai ser tratada como parte da família. E aí eu fiquei rindo e falei, meu Deus, que família que você foi se meter, hein, Miriam? E a Marta diz que é necessário a Miriam seja uma pessoa de confiança e que seja muito leal. Afinal de contas, a última deu trabalho. Depois de contratar a Miriam, de deixar tudo acertado, a Marta vai até a loja. A Fina tá ali anotando algumas coisas no caixa. A Marta chega e fala que estava sentindo falta da Fina. A Fina mal levanta a cabeça e fala, nós duas estávamos muito ocupadas. E aí a Marta diz que tem uma surpresa pra esposa dela, a Fina, além dessa outra, da Miriam, porque a Miriam vai dividir o quarto com a Cláudia e a Fina, e pelo jeito a Fina adorou a novidade, né? Aí a Marta tenta suavizar, fala pra Fina dar uma chance pra Miriam. A Fina tá puta, ela joga a caneta e sai andando lá pro estoque. Aí a Marta diz que vai compensar aquela chateação da Fina, aquela específica, né? Chateação da Fina com um bom restaurante em Madrid, aí depois as duas vão pra um hotel. A Marta tenta tocar a Fina ali de uma maneira mais discreta, mas a Fina tira o braço. E aí a Marta tá numa vibe completamente diferente da Fina. Tá meio brincalhona, assim, ajeitando o laço e fala, ai, você inventa uma desculpa. A Fina não tem como, porque a Miriam também vai junto, porque ela precisa se inteirar de como funciona a colônia e tal, e que não pode deixá-las na mão. E a Marta? E eu? Eu posso ficar na mão? E ela tá com uma carinha muito fofa, assim, num tom descontraído, tipo, querendo provocar a Fina, mas com aquela coisa um pouco de graça, sabe? Mas mal sabe ela que ela tá montando com as próprias mãos uma bomba relógio. Mais uma vez, a Fina fala que não pode cancelar o compromisso, aí a Marta já deixa um pouco de lado esse lado de gracinha dela e fala, eu movi céus e terras pra conseguir um tempo pra gente, você não pode me falar não, mas
Assim, né, querida, vamos dar uma segurada, porque a Fina, ela não tem que dizer amém pra tudo, né? Ela pode dizer não sim. E a Fina explode e fala: eu que tenho que largar tudo todas as vezes que você encontra um momentinho pra mim? Aí a Marta: nossa, o que é que você tem? Aí a Fina: o que é que eu tenho? Eu tenho uma vida e eu não posso ficar esperando até que você encontre um espaço na sua agenda. E a Marta fala que a Fina tá sendo injusta, muito injusta, e que por conta do posto é muito difícil pra ela encontrar um momento para as duas. Aí a Fina: por conta disso, eu tenho que esperar você como se eu não tivesse mais nada o que fazer? A Fina diz que não quer viver daquela maneira e que ela precisa pensar nela mesma. E a Marta: e em nós duas, você não pensa? E aí fica um silêncio e corta a cena. Então assim, né, talvez a Fina esteja repensando sobre vocês duas. Eu acho que mais sobre a Fina dentro dessa relação. Ela sempre tá ali disposta pra Marta, então ela tá repensando que, como ela disse, ela tem uma vida e ela quer aprender a viver sem a Marta do lado. Aprender a viver um pouco, né? Não separar de vez, em nome de Jesus. Não. Mas aprender a ter a individualidade dela. E aí a Fina joga uma situação hipotética, fala: tudo bem, suponhamos que eu cancele com as meninas, aceite sair com você, mas aí surge um cliente ou alguma outra coisa e eu fico a ver navios porque o seu tempo é importante e o meu não. Aí a Marta ainda parece que não entendeu muito bem do que a Fina tá falando, porque ela acha que a Fina tá castigando ela, acha que a Fina tá pagando na mesma moeda, pergunta: vale mais o seu orgulho do que passar um tempo a sós comigo? E aí a Fina fala que só quer se manter a salvo, e a Marta: a salvo de quê? Agora eu sou uma ameaça? E a Fina responde que é ela que sempre se adapta, é ela que sempre que tem que abrir mão e que ela também precisa da Marta. Aí a Fina fala: sabe quem é que nunca falha? Sabe quem é que sempre está aqui? Carmen e Cláudia. E aí ela sai, vai em direção à loja e fala pra Marta que não vai cancelar com as amigas só porque a Marta pediu. Aí a Marta vai atrás, a Fina tá de costas pra ela, não quer nem olhar pra Marta, e a Marta: não tem nada que eu fale que faça você mudar de ideia, né? Aí a Fina: não! E aí eu gostei dessa situação porque mostra que a Fina, ela tá aprendendo a colocar o limite dela e a mostrar pra Marta que ela não vai estar disponível sempre que a Marta quiser. Que se a Marta quiser que essa relação funcione, ela também vai ter que aprender a ceder. E por mais que o cargo dela seja importante agora, mais do que nunca, Marta, dá os seus pulos, minha filha. Você que ama tanto a Serafina Valeiro vai ter que aprender a qualquer custo a manejar o seu tempo e dar atenção à sua mulher também, já que ela é tão importante pra você. E além da discussão, a Marta ainda vai ter que lidar com o fato de que a Isabel deixou um presente pra ela, um presente de grego, porque a Miriam, enquanto estava fazendo umas revisões, encontrou uns problemas na contabilidade da empresa, problemas que têm a ver com aqueles papéis que eu perguntei no semanário 23, o que era que a Isabel tinha pegado, tem a ver com coisas de contabilidade. A Marta tem até um flashback lembrando de que ela viu que tinha um fichário do lado da caixa que a Marta tinha dado pra ela, só que a caixa tava lá. Aí a Marta lembra desse fichário, pega e vê que tá faltando folhas, e aí coloca tudo no da Miriam, porque de arrumar o caos. E aí a Miriam, ela não tem alternativa, porque ela acabou de entrar na empresa, precisa mostrar serviço, então ela vai dar o jeito dela. E a Marta tá lá no escritório dela, pensando na discussão que ela teve com a Fina. É bom pensar mesmo, porque o mundo não gira em torno de você, meu amorzinho. O telefone toca, é a Miriam falando que a Begônia quer conversar com a Marta, e a Begônia vai falar com a Marta porque Jesus, eu não sei se deixou de fato ou se ele só lefou com a Begônia, mas acontece que ele disse pra Begônia que gastou toda a herança dela, e ele também não tá dando pra Begônia o salário dela de enfermeira, porque nesse tempo, eu já falei em alguns semanários atrás, a mulher tem direito a nada, ela tem direito apenas de dizer sim senhor ao pai e sim senhor ao marido, então o salário passa pelas mãos do marido, e nesse caso é o Jesus. Então a Begônia vai falar sobre isso com a Marta, seguindo os conselhos da doutora Luz, só que antes de chegar nesse assunto, elas conversam um pouco. A Marta fala que já tá sabendo sobre ela e o Andrese, que não vai julgar. A Begônia: eu entendo que isso pode resvalar na empresa. A Marta: sim, se isso se tornar público vai ser um escândalo, mas o que mais me importa é que você esteja bem, e você sem Jesus, eu tô vendo que você tá muito bem. E a Marta tem um
dinheiro ali guardado numa gaveta e dá diretamente pra Begônia e fala que a partir daquele momento, a cada 15 dias, a Begônia vai receber o dinheiro. A Begônia até fala que gostaria de ter mais momentos com a Marta, fala sobre ter gostado de contar pra ela mesma ter contado sobre a história com o André. Eu desejo que a partir desse momento ela e a Marta se tornem mais próximas, unidas contra o Satanás do Jesus de la Reina. E aí, antes da gente ir pro último tópico, eu vou precisar fazer um resumo dessa família muito unida e também muito oriçada que são os de la Reina e os Merino. Porque o fato que abriu o capítulo de sexta-feira foi assim uma maluquice e eu vou precisar comentar sobre ele até chegar em Marta e Fina. Então vamos lá. Antes de ser casado com a Begônia, o Jesus era casado com a Clotilde. Só que a Clotilde estava traindo o Jesus com o Valentim. Quem era Valentim? Valentim era um dos 3 filhos de Digna. A Digna então tinha Joaquim, Luiz e Valentim. E a Digna é cunhada do Damião. Ela era irmã da mãe da Marta, do Andrés e do Jesus. Então, era toda uma família. E aí, quando Jesus descobriu que o Valentim e a Clotilde estavam apaixonados e que eles iriam fugir, ele matou os 2. Só que ele falou pra família que Valentim tinha matado a Clotilde e que depois ele fugiu pro Brasil, pra Manaus, e que ele tinha roubado todo o dinheiro da família. Então ninguém sabia da versão verdadeira dos fatos. E até pouco tempo atrás, Damião também não sabia da história verdadeira e só descobriu porque uma estrada precisou ser construída onde estava o corpo de Valentim. Jesus contou a verdade e nisso Damião ajudou. Ele fez a exumação do corpo. Os 2 fizeram a exumação do corpo pra tirar o corpo do Valentim daquele lugar e levar pra outro pra poder fazer lá a porra da estrada. E aí, no final do capítulo de quinta-feira, a Begônia e o Andrés foram até a casa dos Merino contar toda a verdade sobre a morte do Valentim. Na sexta-feira, batem a porta da casa dos de la Reina e é o Luiz com uma espingarda deste tamanho. Quem é que abre a porta? A Marta. Ela vai abrir a porta numa boa e dá de cara com o primo dela gritando: cadê o Jesus? Cadê o Jesus? Apontando a espingarda pra ela. O Joaquim, ele tá transtornado, ele tá ameaçando todo mundo, até quando o Jesus desce e ele pede pro primo confessar tudo o que ele fez, a Marta pergunta o que é que ele tá fazendo e ele manda a Marta calar a boca. Que dices? Cállate! E aí acontece esse grande bafafá na casa da família dos de la Reina. Mas o Joaquim não atirou nem na Marta, nem em ninguém. Ele deu um tiro assim só pra dar um susto no Jesus, mas pegou num vaso, não pegou no Jesus. Poderia ter pelo menos passado no ombro, só pra Jesus ficar esperto. Mas o Joaquim não fez isso a pedido do irmão dele, do Luiz. E aqui a gente tem mais um momento que não tem sentido, porque eles não conversam. Depois que o Joaquim vai embora, eles não conversam sobre o que foi que aconteceu naquela noite. Como que as pessoas vão dormir como se nada? Como que consegue dormir? Como que não mostra as pessoas pensando no que aconteceu? Como que não mostra a Marta querendo tirar satisfação com o irmão e com o pai? Gente, não faz o menor sentido. Tinha que ter tido uma conversa naquele momento, mas essa conversa vai acontecer só no dia seguinte, na mesa do café. O André está ali pensando na morte da Bezerra, no caso na morte do Valentim, quando a Marta chega, fala que ela acordou pela manhã desejando que aquilo fosse um pesadelo. E como que ela conseguiu dormir, gente, com o tanto de adrenalina correndo no corpo dela? Pra mim não faz sentido, mas tudo bem. Ela fala que não sabe como vai olhar pra cara de Jesus. Andrés começa a contar como que surgiu a ideia da investigação, como que ele começou a desconfiar. É a participação do pai nos atos. E aí o Damião chega e pergunta se ele pode se explicar. Ele fala que ele não tinha a opção de não ajudar Jesus a tirar o corpo de Valentim de um lugar e colocar no outro, que ele faria aquilo por qualquer filho. A Marta fala que ele acobertou até o tiro que a Begônia levou. E Damião diz que acobertou para evitar um escândalo maior. Obviamente, entende-se aí que o escândalo iria afetar a querida empresa dele, então ele tinha que evitar que isso atingisse os negócios. Aí a Marta acaba não aguentando ouvir tudo aquilo e sai sem tomar nenhuma xicrinha de café. A Marta ligou pra Isabel pra pedir satisfação, perguntar o que foi que ela fez, porque a questão da contabilidade tá uma bagunça, não sei o que. A mulher, ela tá assim, brava. Ela bate o telefone, ela bate nas coisas, olha. Só que aí a Miriam chega, dá uma acalmada nela, diz que resolveu o que tinha que resolver, entrega uma pasta com a contabilidade acertada do último trimestre. A Marta tá lá sentada na cadeira, com o olhar fixo assim pra baixo, não tá fazendo nada, a cabeça dela deve estar dando
muitas voltas. Quando a Fina entra no escritório, ela pede desculpa pelo incômodo, mas fala: como eu não te vi durante o dia, eu gostaria de saber se você quer comer comigo. A Marta, um pouco impaciente, fala: bom, se você não me viu é porque eu tô muito ocupada. Aí a Fina pergunta se a Marta ainda tá brava por ela não ter aceitado o convite pra ir pra Madrid. E aí a Marta olha com um olhar do tipo assim: minha filha, o mundo desabando na minha cabeça e você me fazendo essa pergunta. E ela responde: nossa, eu não tava pensando nisso nesse momento, mas agora que você trouxe o assunto, realmente eu não fiquei muito feliz. Aí a Fina vê que a coisa não tá muito boa e fala: muito que bem, eu não vou mais te importunar, vira as costas e sai andando. Aí a Marta: Fina, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com você. Esse momento é todo meu. Esse momento é meu! Esse momento é meu! Esse momento é todo meu porque, enfim, Marta de la Reina conseguiu conversar com a esposa dela e contar tudo o que está acontecendo, o que foi que aconteceu. E eu ainda suspeitei que a Marta não fosse contar porque ela demorou um pouco pra decidir contar ou não, mas graças a Deus ela conseguiu contar. E aí o clima de guerra que tava entre elas se dissipou porque a Fina percebeu que a Marta tava muito abalada. A Marta falou que aconteceu algo horrível na família, algo terrível. A Fina: você sabe que pode confiar em mim, me conta o que é que tá acontecendo. A Marta: você não tem noção do que tá acontecendo. A Fina: independentemente do que seja, eu tô aqui pra te ajudar, Marta. Ninguém pode ajudar a gente. E aí ela fala que Jesus é um monstro e que o pai é tal qual o irmão. Aí a Fina fica sem entender, mas fala que não vai sair dali enquanto a Marta não contar o que tá acontecendo, que não sabe o que a Marta tá falando, mas que aquilo tá consumindo por dentro, então ela não vai arredar o pé dali. E a Fina: me conta, o que é que tá acontecendo? A Marta pede: isso não pode sair daqui. A Fina não vai. E então ela desabafa sobre, né, o Jesus ter matado a Clotilde e o Valentim. A Fina fica sem palavras, a Marta começa a chorar, desabar, e aí a Fina abraça. A Marta desabafa, fala que não sabe como o pai pode ter participado de uma ação como aquela. A Fina diz que pode ser entendido como um pai querendo proteger o filho, porque um pai é capaz de fazer o que for pra proteger o seu filho. Aí a Marta: mas o que quer que seja, né, tem um limite. E aí eu concordo com a Marta, mas eu também entendo a Fina, porque, sei lá, acho que o instinto materno, paterno é capaz de fazer a pessoa fazer qualquer coisa, mas tem pessoas que realmente entendem que ali tem um limite, que não é porque é seu filho que você vai acobertar tudo, principalmente 2 assassinatos, né? Aí a Fina diz que Isidro faria o mesmo por ela, e a Marta fica assim: mulher, seu pai é uma pessoa decente. Acho que o Isidro junto do Gaspar são os únicos 2 homens que salvam nessa novela. E aí, enquanto elas conversam, a Marta diz que o pai já era culpado pela morte de Gervásio, o pai do Luiz, do Valentim e do Joaquim. A Fina fica: ok, meu amor, eu sei que isso tá te doendo muito, mas você não pode culpar o seu pai por tudo, porque o seu tio tirou a própria vida. Mas assim, né, a gente pode colocar a culpa de tudo de ruim que aconteceu nessa novela no Damián e no Jesus. E a Marta conta os fatos principais dessa história do Gervásio, que é: ele gostava de homens, o pai o chantageou até ele tirar a própria vida. A Fina, mais uma vez, fica em choque, e aí a Marta começa a pensar com ela mesma em voz alta: não sei como eu posso estar numa família assim, como eu posso viver numa casa sabendo de tudo isso. A Fina diz pra Marta não se preocupar, porque ela vai estar ali ao lado dela para o que ela precisar. E todo esse apoio da Fina, eu não sei se eu falei isso em algum outro semanário. Se eu for repetitivo, vocês me desculpem, mas já são 24 vídeos, minha memória não é das melhores, então fica um pouco difícil lembrar do que eu falei ou eu não falei. Mas o ponto é: dói lembrar de quando a Fina precisou do apoio da Marta e a Marta não podia dar por conta do Jaime, porque agora a Marta tá aí com vários BOs na família, BOs pesadíssimos, e a Fina tá ali ao lado dela, dando todo o apoio, todo o suporte. Quando a Fina precisou disso, ela não teve, sabe? Eu sei que foram por questões externas, mas se os roteiristas quisessem, daria pra ali dar um jeitinho assim, sabe? Da Marta consolar
a esposa dela. Mas enfim, né, gente, só queria comentar isso mesmo, porque a Fina precisou muito de que a Marta estivesse do lado dela da mesma forma que ela tá do lado da Marta agora. E aí a Marta começa a ter devaneios muito complexos, assim, de se comparar com o pai, não se comparar, mas de ter medo de que ela se torne como o pai, porque ela fala, talvez eu seja como o meu pai, porque eu tenho a mesma ambição que ele para realizar os meus sonhos. A Fina diz que aquilo não é ruim, a ambição, a Marta, é sim, se deixar que ela te segue, e que talvez eu possa me tornar uma pessoa horrível como o meu irmão. E nesse momento eu pensei, meu Deus do céu, alguém chama uma terapeuta pra Marta, vamos trabalhar esse psicológico, porque pra ela se tornar Jesus de la Reina, ela precisa assassinar pessoas e bater na esposa. Se bem que eu acho que ela bate na Fina, mas só quando a Fina pede, né? Então assim, tem uma distância entre a Marta e o Jesus. E nossa, Deus me livre se a Marta se tornar o Jesus de la Reina. Aí a Fina diz que nada daquilo vai acontecer, porque a Marta é uma pessoa especial, uma pessoa que tem um coração enorme, e que a bondade não é inimiga da ambição, que ela pode ser sim uma grande pessoa, ao mesmo tempo que ela pode ser uma grande diretora. Tem um momento ali que a Marta fala pra Fina que não é bom a Fina estar muito por perto, aí a Fina fica, ué? Aí a Marta fala, porque eu não quero que nada disso respingue em você, você é uma pessoa boa. Aí a Fina fala pra Marta deixar de bobeira. Eu acho que em algum momento isso pode respingar na Fina, até porque o pai dela, o Isidro, estava ajudando o Andrés a procurar os restos do Valentim, e Jesus descobriu o que o Andrés e o Isidro estavam fazendo. Então, não sei, talvez para machucar o Isidro, o Jesus faça alguma coisa com a Fina. Espero estar errada. A Marta pergunta o que faria sem Fina, agradece pelo apoio, mas fala que naquele momento ela precisa de um pouco de espaço, que a Fina estar à margem é a Fina estar segura de tudo aquilo. A Fina, ela fica meio assim, mas ela concorda. E agora, como sempre, a esperar as cenas dos próximos capítulos, porque na segunda-feira o pau vai continuar torando na família, e o Joaquim vai descontar na Marta todo o ódio que ele tá sentindo, assim, descontar de início verbalmente, porque ele vai falar que a Marta se beneficiou de toda essa sujeira da história, porque enquanto a Marta tava vivendo a vida dela, a Digna tava limpando o chão, tava lavando as roupas, e eu entendo o Joaquim, eu estou ao lado dos meninos, mas, ai, gente, a Marta não tem culpa de ter nascido nesse esgoto de família, sabe? Alguma coisa precisa acontecer pra eles enxergarem a Marta como uma aliada, não, mas não como uma ameaça tão grande como os outros dois lá, o Damian e o Jesus. Eu acho que vai acabar sobrando até pro Andrés, porque o Andrés, ele é o queridinho da Digna e do Luiz. Mas o Luiz falou que agora os de la Reina são os inimigos, então acho que isso inclui o Andrés também, e se inclui o Andrés, que é o queridinho, o que é que vai sobrar pra Marta, né? E eu espero que vocês tenham gostado do semanário de hoje. Nós nos vemos no próximo. Uma boa semana. Um beijo. Tchau.